Então, a gente está falando daquele zzz, pode ser um chiado, um apito, ou outros tipos de ruído, né? Porque esse sintoma, ele é uma sensação auditiva e que causa muito estresse. E aí o nome científico do zumbido, né, ele pode ser chamado de tinnitus ou acufeno. Olha que nome diferente, né? O acufeno, ele é um sintoma, ele não é uma doença, mas está muito longe de ser normal, né? De ser uma coisa do dia a dia. É algo que está trazendo alguma informação para a gente. Existem diversas causas para esse sintoma se manifestar. E a gente pode ver aqui o que que eu falo, como que eu trago para vocês a minha visão, né? Existe toda uma maneira do nosso corpo funcionar e as coisas não são causa e efeito, né? Então eu vou trazer a perspectiva do zumbido, como que a gente pode olhar isso de uma forma mais integral, olhando o nosso sistema nervoso, olhando a nossa plasticidade neuronal, aprendendo a usar o corpo como um todo, o que está muito longe de ser uma coisa de causa e efeito, sabe? No zumbido, a gente pode ter várias formas disso se manifestar. E algumas práticas que a gente pode trazer aqui, dependendo de qual é a causa que está originando o seu zumbido, você pode melhorar muito isso e também a sua qualidade de vida. Porque a gente vai tentar olhar não o zumbido em si, mas o que pode estar por trás desse zumbido. Então, isso que a gente vai falar hoje, a gente vai experimentar a prática. E para quem é a primeira vez que está chegando aqui, não me conhece, meu nome é Kelly Lemos, eu sou fisioterapeuta, terapeuta corporal, com mais de 30 especializações na área da saúde. E o meu objetivo é trazer essa visão para você. Quais os recursos você tem no seu corpo de uma forma natural, sem ser invasivo, para você experimentar, caso você tenha zumbido no ouvido. Então, uma coisa que a gente precisa refletir primeiro é quais são as principais causas do zumbido no ouvido? E só aqui a gente teria um leque imenso de possibilidades, lembrando que raramente é uma coisa grave, tá? Porque a gente tende a ter alguns sintomas de achar, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou com câncer, né? Tudo a gente existe também esse medo, né, dos sintomas, como se eles fossem também muito ameaçadores. Se você quer fazer um diagnóstico preciso da origem do seu zumbido, né, é indicado que você procure um otorrinolaringologista, ele vai examinar, né, é o médico que olha mais essa questão, mas de novo, local, então ele vai examinar o seu ouvido, vai ver ali. Mas eu queria trazer para você uma visão mais ampla também, né? As causas podem ser infinitas e às vezes só a cera no ouvido já pode ser uma causa de zumbido, né? A pessoa pode ter, começa um tampão de cera dentro do ouvido e que faz esse, muda a forma como o som chega no seu ouvido e gera o zumbido. Pode ser uma inflamação dentro do ouvido? Pode também. Só que aí a gente, quando vai aprofundando o olhar sobre o que pode ser água no ouvido? Pode, você nadou e tem água no ouvido. A diferença de pressão num lugar para o outro que você vá. São diversas causas. E eu consigo te ajudar muito quando o zumbido ele está relacionado e eu sou capaz de apostar. Eu não consegui encontrar uma estatística que dissesse assim, tem tantos por cento da relação de zumbido com o estresse, mas o estresse ele é considerado uma das causas do zumbido no ouvido. E nessa causa, amores, a gente pode atuar muito. A gente pode atuar muito. Então, quando a gente está numa situação sob estresse, a gente tem um aumento do nosso tônus muscular. E isso é importante eu explicar para você entender que o sintoma, ele às vezes está só contando para a gente aonde está a origem do problema. A gente tem que ter curiosidade para olhar. Uma pergunta, né? Quando esse zumbido começou na sua vida, quando você começou a sentir, como que estava o seu ambiente? O que você estava vivendo? E quando eu trago isso, amores, é de verdade para trazer uma curiosidade. Não é para você já dizer, ai meu Deus, não, minha vida estava ótima, estava tudo bem,
tá tudo certo, eu não tenho nada que, como se fosse uma ameaça. Não, eu estou trazendo um convite para você. Para mim, uma das coisas que ajuda muito, amores, a gente a melhorar sintomas é a gente se apropriar da nossa vida, do que a gente está vivendo e do que a gente está fazendo. Esse é um primeiro ponto. E quando a nossa medicina ela já não rotula, é para zumbido faz isso, já resolve aquilo e é assim, a gente pode abrir possibilidades. Então, um primeiro ponto importante é você olhar como está o seu ambiente. E não estou falando de uma idealização, né? Eu vou ter um momento na vida que a minha vida vai estar perfeita. Isso não existe. A vida ela é feita de desafios, ela é feita de situações que nos puxam. E isso acontece, né? A Maria botou ali, nossa, a pandemia. Pandemia ela trouxe um teste, né? Eu falo que uma musculação intensa da nossa capacidade de resiliência, de lidar com desafio, com isolamento, com relacionamentos difíceis. Gente, mobilizou todo o mundo, né? Então, a gente não pode colocar tudo isso fora. E aí eu preciso dizer para você que esse tinnitus, né? Esse nome diferente, né? Eu vejo que esse aumento, 28 milhões de brasileiros, isso não era uma coisa tão comum. Eu tenho 2 décadas aí de trabalho, a gente não se ouvia falar tanto de zumbido no ouvido, era uma coisa muito focada em pessoas com perda auditiva, que tinham alguma questão. Eu atendi uma pessoa há um tempo, isso eu morava ainda no Rio, ele tinha zumbido, mas ele usava aquele aparelho auditivo, ele já tinha uma perda auditiva, e sabe o que aconteceu? Por alguma questão, ele deixou uma pilha, gente, imagina uma pilha dentro do ouvido. E aí ele perdeu completamente a audição, mas ele tinha aquele zumbido, né? Mas o zumbido tem uma coisa interessante, que ele é denominado como um som, um ruído sem ter uma causa externa. Não é um zumbidinho que está aqui fora, ele está lá dentro, né? É um barulho, é um som que ele vem sem ter um estímulo externo causando. E, de novo, a gente pode trazer de um jeito muito simples o simbolismo disso, né? O que o seu corpo está querendo que você ouça? O que o corpo está te mobilizando para uma escuta, para estar ativando o seu ouvido ali o tempo todo? O que precisa ser ouvido com muita amorosidade, com muito acolhimento, não com julgamento? Por que essa parte do seu corpo está te chamando? Então, a gente vai usar 2 óleos hoje que eu vou trazer para vocês. É o lavanda, o óleo de lavanda e o óleo de cipreste. Então, anotem aí óleo de lavanda e óleo de cipreste. Se você tiver o óleo puro, eu vou falar sobre a sinergia e vou falar do óleo puro. O óleo puro, você vai botar no aromatizador pessoal ou no algodãozinho, uma gotinha de cada óleo desse, uma de lavanda e uma de cipreste. E deixa esse aroma trabalhar no seu nariz. E aí, claro, se você tem uma rotina de muita ansiedade, de muito estresse, você pode usar ao longo do dia. Não é um óleo que é sedativo, que ele vai só te sedar. Ele dá uma regulada no nosso sistema nervoso. A combinação desses 2 óleos é muito potente para a ansiedade também, porque traz chão. O cipreste, ele ancora, ele traz uma base. Ele tem a ver com quase que mais com a seiva, sabe? Como se ele é um óleo mais viscoso, ele traz essa qualidade para a gente. E aí não vai colocar no ouvido, tá, Flores? Vamos usar de uma forma externa, tá? Você pode usar com algodãozinho no peito, porque como que o óleo essencial funciona, amores? Ele atravessa a barreira hematocefálica. Quando você inspira e você leva aquela gotícula do óleo que entra pelo seu nariz, ele chega no seu cérebro e atravessa essa barreira hematocefálica que é entre o cérebro e o sangue, e a potência daquela molécula entra na sua corrente sanguínea e começa a fazer efeito. Então, não
não desmereçam o fato de você poder aspirar, sentir o cheirinho do óleo essencial, porque é ali que está a medicina dele, é ali que a molécula entra no seu nariz e vai para o seu sistema nervoso. Falou de zumbido no ouvido. Primeira coisa, nós temos todo um corpo, você não é o zumbido, né? Algo em você tem esse zumbido e você não é o zumbido. Então aqui já muda toda uma perspectiva de como você vai trabalhar isso. E a gente vai trazer primeiro a percepção do nosso corpo como um todo. Então eu vou te convidar a observar o apoio dos seus pés no chão. O apoio dos pés no chão. Sente o apoio dos pés agora. E mantenha a sua curiosidade. Para algumas pessoas pode ser mais fácil fechar os olhos, para outras não dá porque fica tonta, não fecha. Mas eu quero, assim, toda a sua presença. A gente está atuando lá no zumbido. Sente a planta dos pés no chão. Sente o apoio do bumbum na cadeira. Observa o apoio. E não tenta pular a etapa, não tem pressa. Essa parte, a gente está ajudando o nosso corpo a aliviar o excesso de tensão muscular. Se o seu zumbido ele for causado por tensão muscular e por estresse, você já vai sentir uma pequena mudança agora aqui, tá? Então, isso também é uma maneira de você ficar presente para isso. Então, leva a atenção para a planta dos pés, percebe o apoio na cadeira. E agora, para quem estiver sentado, eu vou pedir para encostar as costas, para ter apoio atrás. Para essa prática, é muito importante eu sentir o apoio aqui nas minhas costas, ó, que tem um suporte ali atrás. Então, quem está aí fazendo, sente esse suporte. Se precisar fechar um pouquinho os olhos e observa o que acontece no seu rosto, no pescoço, quando você leva a sua presença para os apoios. Quando o seu corpo pode descarregar o peso na planta dos pés, no apoio do bumbum. Vamos lá, leva atenção para aí. Respira e observa. Aqui já aparece um bocejo. Se aparecer bocejo, é o seu sistema já se regulando um pouquinho para baixo. Então, fica atento, atenta. Às vezes a gente dá uma pequena pausa. É o tempo do corpo soltar o excesso de tensão. Né? Algumas pessoas colocaram ali tensão. Então, observa. Quando você faz essa pausa, leva atenção para os apoios. O quanto o seu corpo pode soltar ali. De novo. E vem o bocejo aqui. Se tiver acontecendo o bocejo aí, é excelente. O bocejo é um regulador também de tensão do nosso corpo. Deixa o bocejo acontecer. E aí a gente vai fazer um movimento muito gostoso, muito pequenininho, de mover um ombro para frente e o outro para trás. Mas com os apoios na cadeira. E aqui, amores, é muito importante. Se você já tem um padrão de tensão maior no corpo, vê se você não está brigando aí com o seu corpo para fazer mais, para que seja forte, porque aí vai aumentar a tensão. Visualiza que você está dentro d'água. Imagina um movimento dentro d'água que você está mobilizando o seu ombro para frente, um vai para frente, o outro vai para trás. Que maravilha! Nízia está bocejando comigo, deixa o bocejo vir. O bocejo está regulando o excesso de tensão no corpo. Então, bem gostosinho o movimento, para frente e para trás. Para frente e para trás. Maxilar solto, respiração livre.
Dá tempo do seu corpo assentar, dá tempo do seu corpo tirar a atenção daqui e descarregar para baixo. A gente fala que tem uma regulação top-down, de cima para baixo, que é quando o nosso corpo vai soltando. Então, sente os apoios, vê esse tempinho de perceber o seu corpo, o que que acontece aí, faz uma pausa no movimento do ombro. E como o ouvido interno está te convidando o barulho de dentro, observa o seu corpo de dentro. Percebe como que fica você parar um pouquinho para sentir os apoios. E aí você vai fazer um movimento muito pequenininho de abrir a sua boca e fechar, só que a gente vai junto mexer nosso pescoço e aqui de novo, nesse clima de suave e delicado. A gente não vai forçar o pescoço. Um movimento pequenininho, eu vou até te convidar a botar o dedo indicador no queixo, e é quase como se a mandíbula abrisse, e aí os seus olhos vão para cima. A gente vai fazer um trabalho dos olhos junto com a nossa mandíbula. Quando a mandíbula abrir, os olhos sobem e volta e volta. Suave e devagar. Se você tem bruxismo e sente que está muito rígido aqui, faz bem pequenininho o movimento, como se você estivesse amaciando. E volta. E volta. Suave e devagar. Parou. Fecha os seus olhos. Observa o efeito desse simples movimento na sua bochecha, na sensação do seu rosto. Observe. Mesmo que isso seja novo para você, você fala, Kelly, eu não consigo sentir muito o meu corpo. Tá tudo bem. Só uma curiosidade, traga curiosidade. O que que eu sinto quando eu faço esse movimento? Como que ficam os apoios na cadeira e como que eu percebo essa região, a minha cabeça, o meu pescoço? O que que acontece aqui? Deixa a boca entreaberta. E agora você vai deixar a sua boca entreaberta, olhando para baixo. Quando você abrir a boca, você olha para baixo. Quando fechar, você olha para frente. A gente está mexendo muito com o nosso labirinto, com o nosso ouvido interno, mas também com o grau de tensão que a gente tem no corpo quando a gente usa os olhos, tá certo, amores? Então, a gente vai. A boca, quando abrir, os olhos vão para baixo, tá? Agora. E volta. E volta. E volta. Quando eu abrir a boca, meus olhos vão para baixo, certo? O movimento pode ser bem pequenininho aqui, sem forçar. E aí pode parar. Faz uma pausa. Observa o efeito de mobilizar os seus olhos, de mexer a boca. O que que vai acontecendo em você como um todo? Não observa agora só o ouvido, só o zumbido. Fica curioso, curiosa, como todo o seu corpo responde a esse tipo de movimento, de mobilização. Sente, percebe. E aí depois, para quem tiver o olhinho que eu falei para a gente combinar dois óleos, o lavanda e o cipreste. 50 ml de um óleo carreador,
que pode ser óleo de coco, semente de uva, óleo de girassol, o óleo que você quiser. Você vai colocar 25 gotas de lavanda e 25 gotas de cipreste. Então, a receita é bem simples. 50 ml de óleo carreador, 25 gotas do óleo de lavanda e 25 gotas do óleo de cipreste. E aí, quem tiver o óleo, não vai fazer agora, isso é para depois. Você vai fazer um movimento de baixo para cima, mas vamos fazer mesmo sem o óleo, tá? E quem está sentindo os olhos lacrimejarem, como a Seba botou aqui, Seba, a Lilian botou calma, fica curioso para tudo isso que está acontecendo. Os olhos lacrimejando, isso está falando que os líquidos internos estão se movendo. E o cipreste, ele é um óleo excelente para mobilizar nosso sistema linfático, para movimentar esses líquidos internos. Então, usem o óleo junto, mas fiquem curiosos como de uma forma natural, amores, como que a gente consegue mobilizar tanto o nosso corpo, né? Eu também estou lacrimejando aqui, o bocejo vem e ele já vai regulando, e a gente vai pegar 3 dedinhos aqui, ó, e vai fazer um movimento também suave, de baixo para cima. Pegando esse caminho do masseter, que é o músculo da mastigação aqui, mas que está ligado ao bruxismo, ligado ao temporal, que é um outro músculo que está aqui, que conecta com a fáscia da cabeça. Então, a gente vai fazer isso aqui. Deixa a boca entreaberta. E aí pode parar, faz uma pausa. Fecha os seus olhos agora, deixa a boca entreaberta. E observa o efeito, amores. Fecha um pouquinho, porque às vezes a gente fecha os olhos para fora, a gente enxerga dentro melhor. Como estão os seus apoios na cadeira? Como que fica o seu corpo como um todo? E aí, mais uma última prática para a gente, no golpe de misericórdia agora da atenção, a gente já vai ficando mais lento. Não sei se vocês percebem, eu começo a falar mais devagar. Isso é o efeito também em mim, no meu sistema nervoso. E eu tenho toda uma indicação aqui que nesse estado eu estou muito mais até presente, porque desacelerei um pouquinho, diminuí um pouquinho da tensão. E a gente aqui vai fazer um movimento cruzado. A nossa mão esquerda vai segurar do lado direito do nosso pescoço e do nosso ombro. E quando a gente está fazendo isso, a gente está ajudando o nosso cérebro a mudar a percepção, cruzar o lado que pega para o lado que você está movendo. Então, pega o seu pescoço, a mão esquerda vai pegar do lado direito do pescoço e do trapézio. Um pouquinho, uma automassagem, que se você tiver aqueles olhos, você pode usar os olhos que eu falei e fazer junto, mas agora vamos experimentar, tá? Vamos experimentar. Silvana está bocejando muito. Maravilha, Silvana, seu corpo está liberando tensão. Vamos seguir aqui. E agora, com a mão direita, a gente pega o lado esquerdo. Pega o pescoço. Então, você vai, com a mão direita, pegar o lado esquerdo do seu corpo, do pescoço, do trapézio. Ai, e mais? Bocejo chegando aqui. Se chegar aí, deixa chegar. Ah, ah. E aí vai sentindo se tiver pontinho que precisa de um toque maior, toca aquela região e pode parar. E fechem os seus olhos agora, amores, e sintam o seu corpo como um todo. Você não é o sintoma, você não é o diagnóstico. Existe todo um ser aí com muito recurso.
Então, agora, observa o seu corpo como um todo, os apoios. Observa a sua respiração. E agora, eu te peço para dar uma nota, se você tem o zumbido, se mudou alguma coisa ou não. E você coloca para mim nos comentários como você se sente de uma forma geral, o seu estado geral agora, e se teve alguma mudança naquela nota do zumbido anterior.